Olá, meninos, tudo bem? Então, vamos continuar a aula que a gente começou na aula passada, referente ao tratamento de nível preliminar. Então, a gente viu que o nível preliminar, ele é constituído, pela grade, que remove os sólidos grosseiros, pela caixa de areia, o desarenador, que remove, os sedimentos inorgânicos, que no caso é a areia, e depois a calha parcha como medidor de vazão. Calha parcha a gente já dimensionou no tratamento de água, mas depois eu posso mostrar aqui de forma simplificada como que seleciona. Basicamente, você vai selecionar aqui a calha parcha em função da sua vazão, da sua ET, desculpa. Então, você tem uma vazão, você vai pegar a vazão máxima, de fim de plano da ET e vai selecionar a calha parcha. Então, aqui é bem simplificado mesmo. Então, a gente tem a grade, que remove sólidos grosseiros, o desarenador para remoção de areia e calha parcha para medir vazão. Na aula passada, eu mostrei para vocês alguns modelos, mostrei inclusive vídeos de grades de limpeza manual, que são essas grades grossas, e grades mais finas, que geralmente tem a limpeza automática. E viu alguns modelos, que é o step screen, aqueles degrauzinhos, e aquela que tem um raspador. Eu falei também para vocês um pouquinho das peneiras. Mostrei para vocês alguns modelos de peneiras, Mas a gente, geralmente, peneiras e até mesmo algumas grades automáticas, elas são modelos comerciais. Então, você já vai comprar lá pronta. Então, o que a gente, de fato, dimensionou foi a grade grossa, E aí, todos os cálculos foram com base na NBR 12208, que é referente ao tratamento, projeto de ET, E aí, o que a gente ainda tinha aqui? Alguns quesitos, por exemplo, a inclinação da grade para limpeza manual, para limpeza automática. E aí, na aula passada, que eu fiz o cálculo com vocês, ficou meio confuso. Então, hoje eu vou refazer o cálculo da grade, que é bem simples, explicar melhor essa questão da momento de limpar. E aí também a gente vai falar hoje um pouquinho, falei sobre as peneiras na aula passada. A gente vai falar sobre a caixa de areia, certo? Então, caixa de areia começa. Começa, né? Tá certo? Isso aqui é peneira estática, rotativa, mostrei para vocês. Sobre as peneiras. E sim, chegamos então no desarenador. Então, vou fazer o seguinte: vou mostrar o desarenador e depois venho para os cálculos que eu pretendo dar hoje. Então, vamos lá, A caixa de areia, então, vem pós-grade, pós-peneira, se for o caso. E ela serve para remover sólidos sedimentáveis inertes, aqueles que não são orgânicos. No caso, mais abundante, areia. As areias são partículas geralmente com diâmetro menor que 0,2 milímetros. E ela tem uma facilidade de sedimentação. Lembra a sedimentação de partícula discreta que vimos no tratamento de água? Vale aqui a teoria das partículas discretas. Ou seja, a areia, como ela é inerte, não é orgânica, ela não agrupa entre si. Então, os grãos de areia vão sedimentar em velocidade constante. Por que velocidade constante? Porque como não forma flocos, a areia não forma flocos, a velocidade que entra é a mesma que sai, certo? Então, sedimento com velocidade constante. Então, o princípio de remoção do desarenador é a sedimentação. Eu quero que a minha areia presente tenha condições de sedimentar para então, ter a separação sólido-líquido e eu ter aí a remoção desse material. E por que eu tenho que remover areias? Para justamente proteger os sistemas de bombeamento, E o volume útil das demais unidades. Se eu deixo, por exemplo, que as areias sedimente no
decantador primário, que é o próximo, né, que vai ser, a gente vai ver depois o tratamento primário, que tem os decantadores para sedimentação, eu não quero que minha areia fique ocupando o volume desse decantador. Eu quero que ela seja removida o máximo possível logo aqui na entrada do tratamento. A gente vai ter alguns tipos, né, eu vou mostrar para vocês os modelos. Elas podem ser prismáticas, né, prismáticas ou cilíndricas, quanto à sua forma. Elas podem remover a areia por sedimentação natural, aerada ou por centrifugação. A aerada é quando eu adiciono ar no processo, vou mostrar para vocês. E a centrifugação geralmente é um modelo comercial, então geralmente a gente não dimensiona. A gente vai dimensionar uma sedimentação natural. A remoção da areia, ela pode ser manual ou mecanizada. Eu falo areia que sedimentou lá no fundo, eu posso retirar essa areia de forma manual ou mecanizada. E o fundo da caixa, ele pode ser plano, inclinado ou cônico. Aqui, né, os modelos de caixas prismáticas, né, de sedimentação natural com fundo plano e remoção natural. Tá? Então, é manual, desculpa. Vocês estão vendo aqui que geralmente você dimensiona pelo menos, no mínimo, 2 unidades. Então, a norma pede que você tenha no mínimo 2 unidades, que é justamente para que, quando eu estiver lavando uma, a outra esteja em funcionamento. Né? Então, aqui a limpeza é manual. Essa daqui é uma prismática, né, com a base inclinada. E ela tem remoção de sedimentação por aeração. Então, olha aqui, ó. Eu adiciono ar no sistema, né? Então, o ar vai fazer esse movimento helicoidal e vai facilitar, né, ao encontro da areia, o aumento ali da velocidade de sedimentação. Então, esse ar que está ali fazendo esse movimento circular, ele consegue empurrar a areia. Por isso que ele tem esse fundo, né, desse modelo inclinado apenas de um lado, que é porque não tem areia nesse fundo inclinado, a areia já cai aqui. Então, a areia que é empurrada cai. Porque se aqui tivesse areia sedimentada, a hora que o ar fizesse esse movimento, ele ia arrastar a areia que está no fundo para cima. Então, nesse caso, o ar ele é adicionado só aqui, onde não tem areia no fundo. Então, o ar só consegue apenas empurrar a areia para baixo. Então, aqui, ó, remoção mecanizada por bomba parafuso. Então, a limpeza não é manual. E aí, a gente tem esse modelo aqui, é o modelo da ET de Goiânia, tá? E esse é a caixa de areia cilíndrica, com fundo inclinado, então ela é um cone, né? E a remoção é por centrifugação. Então, é um processo mecânico, ela tem um motor que vai fazer com que o esgoto gire, né, com uma alta velocidade, e a areia vai ficar presa aqui, né, por centrifugação nas paredes, e depois, então, vai sedimentar aqui nesse fundo cônico. Essa é um modelo comercial, né, então ela tem toda a remoção mecânica, você praticamente não tem que dimensionar, só escolher um modelo que seja compatível com a vazão de tratamento da estação. E aqui, né, esse modelo que é o de sedimentação natural por gravidade e limpeza manual, que é o mais comum, mais barato, né, e se for uma vazão pequena, não compensa você usar outro modelo. Então, é esse modelo mais simples e mais, né, custo-benefício que a gente escolheu para dimensionar. Então, aqui a gente tem um desenho da planta, que é a visão por cima, acima, né? Ela aqui em formato de um prisma. E aqui, ó, a gente tem 2 unidades, unidade 1 e unidade 2. Aí você pergunta, tá, mas se eu quero lavar uma, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco algumas paredezinhas aqui removíveis, fechando uma caixa, de modo que a água venha só para outra. Então, esse fechamento eu faço apenas na hora da lavagem. Se as duas estiverem funcionando ao mesmo tempo, eu deixo aberto, tá bom? Que é para a água entrar nas 2 caixas. O fundo dela, isso aqui é a imagem do fundo, né? Então, aqui no canal anterior, onde você tem a grade, aí chega aqui na caixa de areia, o fundo, ele é mais afundado, né? Tem uma profundidade maior, o fundo da caixa de areia, que é justamente
Para que a areia possa sedimentar nessa caixinha e depois fica mais fácil de remoção, né? Se fosse plano, onde é que a areia ia sedimentar, né? Então, o fluxo de água está vindo aqui e a areia vai ficar presa nesse fundo aqui. Os critérios de projeto, né? O critério de projeto baseado na mesma norma 12208. Tem umas normas mais antigas também, que é a 11 alguma coisa, mas acho que ela quase não é utilizada. Mas essa é a norma padrão. Aqui a gente tem alguns critérios, né? Primeiro, que é projetado para remoção mínima de 95%. Então, você projeta já para remover 95% de toda a areia que tem no esgoto, tá? Então, qualquer partícula que seja igual ou maior que 0,2 milímetros, a ideia é que você remova essa partícula em torno de 95%. A vazão de dimensionamento, você vai projetar para vazão máxima. Lembrando, quando você vai projetar uma estação, você vai calcular a vazão de início de projeto, que é para aquela população atual daquele ano, mas você vai dimensionar essa estação para em torno de uns 10, 20 anos de vida. Então, você tem que projetar o aumento da população, que consequentemente vai aumentar a vazão de esgoto. Então, você vai fazer todas as dimensões para a vazão máxima, que é a vazão de final de plano, certo? Como eu disse, no mínimo 2 canais, né? Tem que ter pelo menos 2 decantadores, 2 caixas de areia, uma e duas aqui, né? Que é justamente para quando uma estiver lavando, a outra poder estar funcionando. Para limpeza mecanizada, eu só compensa fazer limpeza mecanizada quando a vazão é maior que 250 litros por segundo, que é uma vazão alta, né? Mais para cidades grandes. Para o desarenador por gravidade, que é o que a gente vai dimensionar, a taxa de aplicação superficial deve estar compreendida entre 600 a 1.300, né? Isso aqui é a vazão pela velocidade de sedimentação. Né? Depois a gente vai ver, desculpa, pela área, né? Vazão pela área. Enfim, depois a gente vai ver isso melhor nos cálculos. A velocidade de escoamento longitudinal. Lembra que se tem uma partícula sedimentando, ela vai ter uma velocidade, né? Aqui no sentido horizontal, né, longitudinal, que é o escoamento, é o movimento sentido que a partícula desce, mas as partículas não caem exatamente retinhas, elas fazem uma inclinaçãozinha, né, na hora de sedimentar. Então, essa velocidade na horizontal é a que eu chamo de longitudinal. A velocidade na vertical é a velocidade de sedimentação, certo? E aqui a vala de fundo, aquela vala, essa valinha aqui, né, que eu desenhei aqui no corte, é onde a areia vai ficar retida. Ela tem que ter um tamanho de 0,2 metros por 0,3, né? Então, eu imagino que aqui seja comprimento e largura. Que para acúmulo de areia. Aqui, gente, mais critérios, né? Então, velocidade de sedimentação é a velocidade que a partícula está caindo na vertical, longitudinal é na horizontal. Essas velocidades são definidas pela norma. Então, você tem que ter que a velocidade de sedimentação tem que ser menor ou igual a 0,021 e a velocidade de escoamento menor que 0,4. Então, adoto esses valores com base na norma, né? A norma foi baseada em estudos, então já é meio que um padrão e facilita muito a nossa vida. Aqui a gente tem um coeficiente de segurança de 1,5, relação comprimento-largura. Ou seja, o comprimento tem que ser pelo menos 4 vezes maior que a largura, né, para evitar curtos-circuitos. E a largura tem que ser maior ou igual a 0,5 metros. Então, vamos calcular isso daí? Essas são as formas, né? Então, essa aqui é a área superficial, lembrando que a área superficial é a área em planta, que é comprimento vezes largura. E a área da seção transversal é a área de corte, né? Que é largura vezes profundidade. E aí eu utilizo as velocidades de sedimentação e velocidade horizontal para fazer esses cálculos. Aqui uma imagem, né? Vou até usar ela para pôr
no meu cálculo, para vocês não ficarem perdidos, né? Então, essa é a largura, esse é o comprimento. E a altura é a profundidade aqui da caixa. Então, vamos fazer esse exercício? Dimensione comprimento, largura e profundidade de uma caixa de areia prismática retangular com 2 canais, com fundo plano, com sedimentação natural e vazão de projeto de 490 litros por segundo. Né? A velocidade de sedimentação 0,021 com base na norma. Vamos lá, então, para o Word. Antes de chegar no cálculo, eu queria refazer os cálculos da aula passada referente... Deixa eu aumentar a letra. Referente à grade, tá bom? Só dar um zoom. Então, o exemplo da aula passada da grade, de dimensionamento da grade. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Era o seguinte, a gente considerava uma vazão máxima, né, de fim de plano de 90 litros por segundo, que isso dá 0,09 metros por segundo. É para a gente dimensionar uma grade grosseira, com limpeza manual, né, e determinar a largura e profundidade do canal, qual será instalada a grade, bem como a perda de carga e eficiência. A gente, então, adotou aqui, com base na norma, espaçamento entre as barras de 5 centímetros e espessura das barras de 1 centímetro. E aí também, né, o primeiro passo aqui, a imagem, né, do perfil aqui do tratamento preliminar, que é grade grossa, grade fina, geralmente você tem mais de uma grade. O desarenador que a gente vai calcular agora. E depois a calha parte para medir vazão. Isso aqui é a imagem do corte, ó. As grades e o restante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular a área da seção transversal, né, que é largura vezes a altura. Muitas biografias vão chamar a largura de B, vou deixar B. E aqui, ó, não tanto a VA quanto o VB, que é a velocidade do canal, e a velocidade na barra, na grade. Ó, então aqui você tem um canal onde está instalada as grades. Você tem uma velocidade da água que está chegando aqui no canal, e você tem uma velocidade para dentro da grade, nos furinhos ali da grade. Então, o VA aqui é a velocidade do canal, o VB é a velocidade na grade. Eles têm que ser maior que 0,4 e menor que 1,2, de acordo com a norma. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adotar, né? Geralmente você já adota essa largura do canal e essa altura, mais ou menos com base na calha parte que você escolheu, tá? E aí, aqui nesse exemplo, a gente vai adotar. Lembrando que a gente vai adotar um valor para a área. Então, ó, adotei aqui 0,3 metros de largura e 0,5 metros de altura, tá? Isso deu uma área de 0,15 metros quadrados. A fórmula da vazão né? Você tinha isso aqui, ó, que VA vezes a área de seção transversal ia ser igual a vazão. Eu isolei isso, né? Isolei essa fórmula e tenho aqui, então, que VA, que eu quero calcular, que é a velocidade do canal, vai ser a vazão vezes a área transversal. Você poderia simplesmente adotar VA e achar uma área, só que aqui a gente fez o contrário, a gente adotou uma área para achar o VA. Então, vamos ver se a área que a gente adotou vai manter aí uma velocidade de acordo com a norma. Não pode ser menor que 0,4 se não tem velocidade suficiente para passar na grade, e não pode ser maior que 1,2 senão a velocidade fica muito alta e né, acaba carreando o resíduo que ficou preso na grade. Nossa vazão já está tudo aqui, ó, 0,09 metros cúbicos por segundo.
A área da seção transversal dos valores de largura e altura que a gente adotou deu 0,15 metros quadrados. Isso nos dá, então, uma velocidade de 0,6 metros por segundo. A norma pedia entre 0,4, na verdade a norma acho que é 0,8, mas o Metcal, que é a bíblia do tratamento de esgoto, ele pede em torno de 0,4. Então, tá dentro, tá? Considerando a literatura. Depois, a gente calcula a eficiência, né? A eficiência é 100, né? Porque eu quero percentual, vezes o espaçamento entre as grades e a espessura da grade. A gente havia adotado, lembra? Aqui, ó. Espaçamento, que é o Azinho, a gente adotou de 5 centímetros, e a espessura das barras a gente adotou de 1 centímetro. Pode fazer tudo em centímetro, porque, né, não tem problema, você vai transformar isso em eficiência. Então, o A é 5 e o T é 1. Jogando nessa forma, que a gente já fez na aula passada, deu 83%. Ótimo, eu vou usar essa eficiência para calcular a velocidade da barra, da grade, a velocidade que a água está passando, né, nos furinhos ali, no espaçamento da grade. Ótimo. Esse que foi um dos erros da aula passada, já eu explico. Então, basicamente, vou pegar a vazão da época, 0,09, a área transversal aqui que eu calculei de 0,15 e vou multiplicar pela eficiência, que deu 83%. Isso me deu aí, ó, uma velocidade na barra de 0,72 metros por segundo. Só que essa velocidade é para uma barra limpa, para barra não, para grade, porque grade, chamando grade de barra. Grade limpa, certo? Então, quando a grade está limpa, é essa velocidade que vai dar em média. Porém, isso é uma limpeza manual, certo? Quando, mesmo que não fosse manual, que fosse automática, a regra é o seguinte: quando a grade está 50% obstruída, né, está suja, está com 50% de sujeira, requer o que você faça a limpeza, certo? Para isso, eu vou precisar calcular a perda de carga, para saber qual o momento da limpeza. Então, ó, esse é o VB para grade limpa. Eu quero saber qual que é o VB para grade suja, com 50% de obstrução. Pensa comigo. Se ela está com 50% de obstrução, a área da seção ali onde a água passa, né, do espaçamento da grade, vai estar a metade entupida. Então, se a área reduziu pela metade, né, que o espaço que sobrou foi só metade porque está entupido, a velocidade vai dobrar, né, vai aumentar. Se a área reduziu, a velocidade aumenta. Então, eu vou considerar que o VB de uma grade com 50% de sujeira, que eu chamei aqui VB50, que é a grade com 50% de obstrução, que é o momento da limpeza, vai ser 2 vezes o VB que eu havia calculado. Então, ó, vai ser 0,72 vezes 2. Então, quando essa velocidade estiver dobrado, que dá 1,44, é o momento de limpeza. Então, vamos usar esse valor, né, do VB de obstrução, para calcular a perda de carga, né? Então, essa é a equação da perda de carga. Na aula passada, eu usei o VB da grade limpa, por isso que estava errado. Eu preciso usar o VB da grade suja, que é o VB que eu chamei aqui de VB50. Então, a fórmula é essa, VB50 ao quadrado, menos o VA, que é a velocidade no canal, que é a menor velocidade que você tem, dividido pelo 2 vezes gravidade, né? Esse 1,67 é uma constante, não muda. Então, jogando esse valor de 1,44 e a velocidade inicial, que era o VA que eu calculei aqui, eu achei uma perda de carga de 0,14 metros. Ótimo. Agora, vamos interpretar isso? O que é essa perda de carga? Que eu tentei fazer um desenho. Ó, você tem um canal aqui, né? A água está entrando aqui. Essa daqui é o nível de água antes da barra, antes da grade. Quando a grade está 50% obstruída, o nível depois dela não vai ficar menor, porque ela está retendo a água.
Ok, então você vai olhar exatamente essa diferença de nível antes e depois da grade. Esse negócio aqui é a água, né? Então, ó, tá com nível maior, tá com nível menor. Quando essa diferença do nível antes e depois atingir 0,14 metros, é o momento de lavar a grade, certo? Então, é para isso que serve o cálculo de LHF. É para eu saber quando é que eu tenho que lavar a minha grade, certo? Então, ó, deu 10 centímetros ali, né? De 10 ou 100? 10, né? 0,14 vezes 100. 14 centímetros. 14 centímetros de diferença de um nível para o outro, eu sei que eu tenho que lavar a minha grade, certo? Ótimo, então agora vamos para o dimensionamento da caixa de areia, tá? Da mesma forma, vamos seguir os critérios da mesma norma, que é essa norma que estava aqui no início, a 12, blá, blá, blá. Tá no slide, né? Tá no slide, é 12.208. Então, uma caixa prismática com sedimentação natural, dimensionada por seguintes critérios. Velocidade de sedimentação a gente vai adotar de 0,021, que é com base na norma. Velocidade de escoamento longitudinal, que é a velocidade ali na horizontal, de 0,40. E coeficiente de segurança de 1,5, não vou precisar. Relação comprimento-largura de 4, ou seja, o comprimento ser 4 vezes maior que a largura. E a largura não pode ultrapassar 0,5 metros. Então, vamos para os dados? Eu quero comprimento, largura e profundidade para 2 canais, que vão ser idênticos, e a sedimentação natural para uma vazão de projeto, vazão máxima de 490 litros por segundo. Isso vai dar em metros cúbicos, só dividir por 1000. Ai, isso dá para fazer sem calculadora, né, gente? 0,49 metros cúbicos por segundo. Remoção das partículas com uma velocidade de 0,21. Isso aqui é o VS, velocidade de sedimentação. Então, vamos lá? Ó. Primeiro, eu quero calcular a área, certo? Eu tenho a vazão, deixa eu aumentar isso aqui. Eu tenho vazão, eu tenho velocidade que a norma me deu. Então, vamos calcular a área. Ó, a vazão deu 0,25, né? Não, 0,49, tudo isso. 0,49 metros cúbicos por segundo. O VS, de acordo com a norma, de 0,021 metros por segundo. 0,021. Joga isso aqui na calculadora e dá 0,49 dividido por 0,021. Deu 23 metros quadrados, certo? Então, essa é a área superficial. O que era superficial? Comprimento vezes largura. Então, eu sei que a minha área é 23, mas eu quero saber quanto vai ser o comprimento, quanto que vai ser a largura. Para isso, eu vou usar, né, a regra ali, que relação comprimento e largura igual a 4. Então, eu vou usar essa equação para isolar uma das minhas variáveis, certo? Então, eu vou pôr assim, ó. Comprimento vai ser igual. O L está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar L vezes 4. Então, C vai ser L vezes 4. Então, vamos substituir esse C por L vezes 4? Se C é igual a isso, eu posso substituir aqui na equação. Então, ó, onde tem C, eu vou chamar de L vezes 4. L vezes 4. Depois, de novo, vezes L. Então, eu vou pôr tudo em L. Assim, ficou isso, né?
Agora a gente aproveita para isolar o L, né? Então vai ficar assim, L vezes L é o quê? L ao quadrado, ou é 2L? 2L ao quadrado. L ao quadrado é igual a 23. Ó, o 4 aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, seria... Então, L vai ser 23 dividido por 4. Então, vai ficar L ao quadrado, 23 dividido por 4 dá 5,75. Agora, esse L passa para o outro lado como raiz, né? Então, vai ficar L igual raiz quadrada, né? Que é o quadrado que está aqui, de 5,75. Vamos ver quanto que dá isso? Joga na calculadora aí. Raiz de 5,75. Deu 2,4 metros. Pronto, então eu já sei quanto deu minha largura, tá? Agora eu só preciso achar o comprimento. Então, ó, eu tenho aqui o comprimento. Vai ser L vezes 4. L deu 2,4. 2,4 vezes 4 vai ser o meu comprimento. Dois vírgula 4 vezes 4. Deu 9,6 metros. Certo? Vamos ver se deu certo. 9,6 vezes 2,4 deu 23 de área. Isso mesmo. Então, ó, eu achei o comprimento, a largura. Agora falta a altura, né? Para achar a altura, eu vou usar essa forma. A vazão é a mesma, né? A vazão máxima da ética é 0, eu esqueci, 49. Esse V é a velocidade longitudinal, que está na norma, que é de 0,4. Então, aqui, 0,4. Quanto que dá 0,49 dividido por 0,4? Ó, deu 1,2 metros quadrados. Eu sei que a área de seção transversal é o quê? Largura vezes altura. Então, eu tenho aqui AT é igual largura vezes profundidade. A largura eu tenho, eu quero achar a profundidade. Então, vamos isolar a profundidade. Então, vai ser profundidade vai ser igual ó, o L está multiplicando a altura, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar AT dividido por L. O AT e o L a gente tem. Então, o AT deu 1,2. 1,2 e o L deu 2,4. Então, quanto que vai dar a altura? 1,2 dividido por 2,4. Deu 50 centímetros, né? Meio metro. Então, deu 0,5 metros de altura.
Ótimo, né? Então, calculamos todas as dimensões da caixa de areia, né? Vou botar aqui o desenho. Aqui, achamos todas essas dimensões, né? Da profundidade, da largura e do comprimento. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para hoje, para finalizar a nossa aula sobre tratamento preliminar, né? Depois, a gente vai continuar, pretendo dar aula na sexta, e também mandar mais aulas, né, no Moodle, e passar algumas atividades do que a gente fez aqui nessa aula. Abraços.